tumores benignos dos maxilares, como vocês viram a partir do vídeo passado, são divididos em tumores não odontogênicos e os tumores odontogênicos. Lembrando, pessoal, que os tumores odontogênicos também vão seguir mais ou menos aquele padrão de comportamento que nós vimos nos não odontogênicos e concluímos que é mais ou menos um padrão de crescimento para as lesões benignas intraósseas dos maxilares, que é aquele crescimento que é deslocado em direção à vestibular, portanto, normalmente é a cortical vestibular, que é a cortical mais deformada, e ela vai aos poucos passando de uma posição verticalizada para uma posição inclinada e até horizontalizada em casos de lesões maiores. E isso vai gerar nos pacientes a perda de profundidade do fundo de sulco, também chamado de apagamento do fundo de sulco. Lembre-se que esse termo é um termo que a gente vai utilizar bastante aqui dentro da disciplina de patologia bucal. E normalmente essas lesões apresentam aquele mesmo protocolo de comportamento que nós estudamos como um comportamento padrão da maioria dos tumores benignos dos maxilares, que é serem lesões de crescimento lento e assintomático. Tendo isso em vista, nós podemos continuar e começar a entender algumas coisas mais profundas sobre os tumores odontogênicos. Primeiro, eles são considerados uma família. Por quê? Porque todos eles têm a mesma origem, que é a origem odontogênica, por isso se chamam tumores odontogênicos. Lembre-se que a odontogênese é um evento, ou um conjunto de eventos, melhor dizendo, bastante complexo e que vocês estudaram com profundidade na histologia bucodental. Por isso, é importante que, se você não lembra da odontogênese, que você volte ali para o seu material de histologia bucodental para estudar. É um conhecimento que é bastante importante para essa aula. Como uma família de lesões, eles têm várias subdivisões. A primeira subdivisão que nós estudaremos é uma subdivisão bem geral, determinada pela Organização Mundial de Saúde em 2017, que é a divisão dos tumores odontogênicos em tumores benignos e malignos. Felizmente, os tumores benignos eles são a grande maioria, então nós vamos fixar o nosso estudo dentro dos benignos. Os malignos são muito raros, eles são objetos de estudos mais aprofundados da patologia, uma coisa que não nos cabe nesse momento. Esses tumores, tanto os benignos quanto os malignos, podem ser divididos a partir do seu tecido de origem. Então vocês se lembram que a odontogênese ela é composta basicamente de dois tecidos. O tecido epitelial, que é o tecido formador do esmalte, e o tecido mesenquimal ou ectomesenquimal, que é o tecido que forma dentina, polpa e periodonto de sustentação. A partir desses dois tecidos, é possível que os tumores odontogênicos tenham três origens. É possível que existam tumores odontogênicos que derivam única e exclusivamente de epitélio, do epitélio odontogênico. É possível que hajam tumores odontogênicos originários somente de ectomesênquima, ou seja, os tumores odontogênicos mesenquimais. Existe a possibilidade dos tumores odontogênicos serem originados dos dois tecidos que originam a odontogênese, que são epitélio e conjuntivo. E nesse caso, esses tumores são chamados de tumores odontogênicos mistos. Para a gente relembrar um pouquinho, a gente já viu isso na aula do cisto radicular, são as fontes mais prováveis da origem dos tumores odontogênicos os restos epiteliais de Malassez, ou restos da bainha epitelial de Hertwig, os restos epiteliais de Séries, ou restos da lâmina dentária, e o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Então nós vimos aí três estruturas que são estruturas epiteliais. E a estrutura mesenquimal ou ectomesenquimal, que forma os tumores de origem mesenquimal ou mistos, seriam remanescentes do ectomesênquimo odontogênico, tanto da papila dental, que é a estrutura que formará dentina e polpa, quanto do folículo dental, que é a estrutura que forma o periodonto de sustentação. Então temos aí quatro fontes prováveis para os tumores odontogênicos: restos de Malassez, restos de Séries, epitélio reduzido do órgão do esmalte e restos de tecido ectomesenquimal da papila e do folículo dental. Nós vamos começar os tumores odontogênicos pelos tumores odontogênicos de origem epitelial, que são aqueles que derivam
do componente epitelial, do resto epitelial da odontogênese, e eles têm dentro da sua constituição um parênquima tumoral formado somente por epitélio, ou seja, a parte funcional do tumor é somente a parte epitelial. Só que o epitélio, a gente sabe que ele não vive sozinho, ele depende da presença de tecido conjuntivo para promover sustentação e nutrição. Por isso, esse epitélio doente, ele consegue sinalizar bioquimicamente, chamando, entre aspas, um tecido conjuntivo sadio para poder sustentá-lo e alimentá-lo. E esse tecido conjuntivo, por ser sadio, ele é chamado de estroma da doença. Ele não faz parte do tecido doente. Então, parênquima é a parte doente, é a parte funcional da doença, e estroma é a parte de sustentação, que não é constituída por um tecido doente, é constituída por um tecido saudável. Nós utilizaremos muito aqui esta forma de chamar os tecidos entre parênquima e estroma. Então, dentro dos tumores odontogênicos epiteliais, nós temos muitos tumores odontogênicos. E nós temos como objetivo estudar somente os mais frequentes. Então nós trabalharemos todos os tumores que estão em verde na sua tela, que são o ameloblastoma sólido, unicístico, tumor odontogênico adenomatoide. O que está em amarelo, que é o tumor odontogênico epitelial calcificante, a gente vai falar bem rapidamente só porque ele pode ser um diagnóstico diferencial de outros tumores. Seguimos em frente para trabalhar então o ameloblastoma. O ameloblastoma, pessoal, ele não é o tumor odontogênico mais frequente, mas ele é o tumor odontogênico mais importante, porque ele é um tumor odontogênico que causa diversas consequências danosas para o seu paciente. Ele é um dos tumores odontogênicos dos mais complicados de se abordar num paciente, e nós já vamos entender o porquê. Então ele é uma neoplasia verdadeira, já foram encontradas diversas mutações de genes-chave na proliferação e no metabolismo celular dentro dos ameloblastomas. Eles têm como origem mais provável os restos de Serres, que são os restos da lâmina dentária. Eles acontecem em 3 situações clínicas principais, sendo a mais importante a situação clínica sólida, também chamada de multicística, tendo também algum grau de importância a variante unicística, e tendo pouca importância neste momento para o curso de vocês a variante periférica, tanto que a gente não vai abordar. Com relação ao perfil do paciente, nós vamos ter um paciente adulto jovem, de ambos os sexos, e ele apresenta aquela característica comum à maioria dos tumores benignos dos maxilares que nós veremos no nosso dia a dia. Uma queixa de um aumento de volume, que normalmente apaga o fundo de sulco vestibular, de crescimento lento e assintomático. Como vocês podem ver nessa figura do livro do Neville, ele vai acontecer principalmente em região de molares e pré-molares inferiores, ou seja, região de corpo e região posterior de mandíbula. A sua consistência à palpação, ela pode variar entre uma consistência à palpação óssea, nos casos onde há integridade de parede óssea, ou seja, a cortical que você está palpando ainda está íntegra, apesar do crescimento do tecido tumoral por baixo dela, e pode haver também a palpação de consistência mole, onde já houve uma destruição da cortical óssea que estava recobrindo o tumor, e a mucosa passa a ser apoiada direto na massa de células, e isso faz com que você palpe uma massa de tecido mole. Com relação aos dentes da região, existe uma grande chance desses dentes estarem alterados pela presença da lesão. Então eu posso ter dentes deslocados da sua posição original, eu posso ter dentes com aumento de mobilidade sem indício de doença periodontal, e eu posso ter dentes com raízes reabsorvidas pelo tumor. Muito importante é que este tumor, ele apesar de ser um tumor benigno, ele é um tumor localmente agressivo. Ele tem um potencial de invasividade periférica muito importante. Como isso se traduz para o nosso trabalho diário? Esse tumor está alojado dentro do osso e ele é um tumor extremamente invasivo. Então ele vai microinfiltrar a periferia do osso, o osso que está em continuidade com o tumor vai ser microinfiltrado, de forma que, durante o meu ato cirúrgico, depois que eu fiz a remoção de toda a lesão,
e eu tenho um leito ósseo visualmente limpo, eu tenho sempre que pensar que aquele leito, apesar de visualmente limpo, é um leito que está todo microinfiltrado por células tumorais. Então, eu obrigatoriamente preciso fazer algum tratamento desse leito ósseo, algum tratamento das margens da lesão. E isso faz com que o tratamento fique mais agressivo e o prejuízo tecidual para o paciente seja maior. A gente já vai tratar disso ali no item tratamento. Então vejam, clinicamente provoca deformidades. Essas deformidades faciais elas vão ser proporcionais ao tempo de crescimento da lesão. Normalmente, quando elas já chegam no estado como elas estão destes pacientes nas fotos, já é um crescimento de anos. E nós podemos perceber, principalmente na foto intraoral, um apagamento do fundo de sulco bastante clássico, bastante bem desenhado, bastante bem demonstrado. Então, por essa foto a gente consegue ver muito bem o que a gente chama de apagamento do fundo de sulco. Óbvio que quando você está de frente a um paciente com este padrão de lesão, você é obrigado a fazer uma investigação radiográfica ou imaginológica da situação desse osso. Quando você faz uma radiografia do ameloblastoma, você vai ver uma lesão radiolúcida, porque ela é destrutiva, ela é osteolítica, multilocular. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem múltiplas lojas de tumor dentro desse trabeculado ósseo e com limites normalmente pouco definidos pela presença dessa invasividade periférica, dessa microinfiltração periférica, que deixa o osso todo poroso no seu limite, na sua interface com a doença. Nós podemos ver principalmente ali na radiografia à esquerda da tela de vocês, uma lesão radiolúcida multilocular em região posterior de mandíbula. Se vocês forem aos livros, vocês vão ver uma descrição de aspecto de multilocularidade em forma de bolha de sabão ou em favo de mel. Todos esses são termos para descrever de uma forma mais familiar para vocês o que seria essa multilocularidade. Já na reconstrução tomográfica da direita de vocês, vocês podem observar como esse tumor é cheio de lojas dentro dele. Então vocês conseguem ter uma visão em 3 dimensões de como esse tumor ele vai destruindo o osso de forma irregular. Então quando você acessa o leito de uma lesão como essa, você não vê aquele leito regular, como seria o leito que a gente esperaria, por exemplo, num cisto. A gente vê um leito todo irregular. Muitas vezes é impossível você curetar todas as pequenas lojas ósseas presentes nos tumores desses pacientes. Dá para ver também nessa reconstrução tomográfica que os incisivos estão com as suas raízes encurtadas, ou seja, as raízes foram reabsorvidas pelo crescimento do tumor, e nós podemos ver ali que o canino do lado direito do paciente estava basicamente sem inserção óssea nenhuma, era um canino que estava inserido praticamente inteiro dentro da massa de tecido mole da lesão. Então a gente pode ver aí diversas características radiográficas. Uma característica radiográfica que é bastante importante para o ameloblastoma é a possibilidade de ter dentes inclusos dentro dele. Como o ameloblastoma origina-se a partir dos restos de Serres, que são os restos da lâmina dentária, e essa lâmina dentária normalmente ela ocupa uma posição entre o dente e a superfície bucal, normalmente o crescimento desses restos de Serres na forma de um ameloblastoma vai acabar envolvendo este dente que estava em formação. E aí você acaba tendo um dente inteiro impactado ou não irrompido, circunscrito pelo tumor. Histologicamente, os ameloblastomas sólidos serão divididos em 2 principais subtipos histológicos. O subtipo histológico folicular e o subtipo histológico plexiforme. Então, no ameloblastoma sólido folicular, nós podemos ver a presença de ilhotas, de células epiteliais neoplásicas em meio a um estroma de tecido conjuntivo denso abundantemente celularizado. Essas ilhotas têm como características a presença de uma camada única de células colunares altas, dispostas em paliçada e com polaridade nuclear invertida, ou seja, polaridade nuclear voltada para o centro da ilhota ou folículo, e no seu centro ter células que têm um aspecto mais frouxo, em que existe a união entre as células somente por projeções
de forma que essas células adquirem um formato estrelado. Se vocês forem lembrar um pouquinho da odontogênese, essas células, essa camada única de células coronárias dispostas em paliçada lembram muito a camada de ameloblastos que forma o esmalte. E essas células centrais das ilhotas, que têm esse aspecto mais frouxo, elas lembram muito o retículo estrelado do órgão do esmalte, como se cada uma dessas ilhotas imitasse um pequeno germe dental. É uma imitação errada, é uma imitação neoplásica, mas eles têm um fenótipo muito parecido. Por isso esse tumor é chamado de ameloblastoma, principalmente por esse perfil de células periféricas que lembram ameloblastos. Já no ameloblastoma do subtipo plexiforme, essa morfologia vai se manter. É uma camada única de células periféricas, colunares, dispostas em paliçada, com polaridade nuclear voltada para o centro, voltada para a zona de células frouxas, e células centrais de aspecto mais frouxo, lembrando o retículo estrelado do órgão do esmalte. Mas agora, esse parênquima neoplásico ele não estará mais disposto em ilhas ou pequenos cordões, ele já estará disposto em longos cordões ou lençóis de células, que nós podemos ver principalmente nessa foto em menor aumento, onde temos aqui cordões que se anastomosam, que ramificam e que por vezes se abrem em lençóis de células maiores. E a morfologia no maior aumento é a morfologia dessas camada única de células periféricas, dispostas em paliçada, colunares, com o núcleo deslocado para o polo apical da célula, e aqui as células centrais de aspecto estrelário. Qual deve ser a nossa conduta frente ao ameloblastoma? Bom, primeira coisa, temos que fazer a biópsia incisional para que nós tenhamos o laudo histopatológico. A partir do momento que nós temos o laudo histopatológico, nós precisamos escolher um tratamento mais conveniente para cada caso. Normalmente o tratamento é remoção cirúrgica de toda a lesão, de todo o tumor, com margem de segurança, ou seja, eu vou tirar tumor e vou tirar um pouco de osso que eu julgo ser saudável da margem dessa lesão. O quanto eu vou tirar de osso vai depender do tamanho da lesão, das condições do meu paciente, e vai depender muito do protocolo cirúrgico que eu vou adotar. Mas o fato é que eu vou sempre tirar algum pedaço, algum fragmento, alguma extensão de tecido ósseo sadio à volta. Um tratamento que seria uma abordagem um pouco menos agressiva seria o mesmo tratamento cirúrgico de remoção de todo o tumor, mas ao invés de remover margem de segurança, eu faria um tratamento de margem cirúrgica, de margem óssea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tiro toda a parte de tecido mole do tumor. Quando eu tenho um leito visualmente limpo, e como eu sei que ele está microscopicamente filtrado, que ele é microscopicamente poroso, eu vou lançar mão de um protocolo de tratamento de margem, que pode ser um protocolo térmico, utilizando nitrogênio líquido, pode ser um protocolo químico, utilizando solução de Carnoy, pode ser um protocolo mecânico, pegando brocas em careta de alta rotação e debridando toda aquela região mais superficial do leito ósseo. Esses tratamentos de margem, eles têm como objetivo promover uma destruição do osso superficial, do leito ósseo superficial, uma necrose tecidual nessa região, de forma que as células tumorais que restam ali necrosem também. E aí você consegue diminuir muito o potencial de recidiva para esses pacientes. Se for o caso, você vai trabalhar uma reabilitação nesse paciente e vai fazer um acompanhamento clínico radiográfico desse paciente por muito tempo. Independente do tipo de cirurgia adotada, independente do tamanho da lesão e do sucesso que você tenha durante o tratamento, esse paciente ele sempre vai ter um prognóstico sombrio, porque esse tumor tem um grande potencial de recidiva. A segunda variante que nós estudaremos do ameloblastoma é o ameloblastoma do tipo unicístico, que é um ameloblastoma menos agressivo que o ameloblastoma sólido. Ele é chamado de unicístico porque ele tem um padrão de crescimento em forma de um grande cisto, aonde o parênquima neoplásico, o parênquima tumoral, é o revestimento epitelial desse cisto. Ele vai acometer pacientes numa faixa etária menor, pacientes adolescentes ou jovens, vai crescer com um aumento de volume assintomático em posterior de mandíbula, de crescimento lento. A palpação pode ser óssea ou pode ser flutuante,
Vejam, nós estamos tratando de uma lesão que é uma neoplasia, mas que possui uma configuração tecidual cística. Então, ela vai ter a consistência flutuante, caso já tenha havido rompimento da cortical óssea. Então, vejam aí as fotos do paciente, uma grande deformidade em face, nesse caso em região anterior do paciente, em região mental, e na foto ao lado, na foto intraoral, nós podemos observar um apagamento do fundo de sulco também bastante pronunciado, bastante clássico. Radiograficamente, o ameloblastoma unicístico é uma lesão radiolúcida unilocular com limites bem definidos. É muito difícil você diferenciar somente pela radiografia um ameloblastoma unicístico de um cisto grande, porque ele tem características muito semelhantes, principalmente ao seu diagnóstico diferencial primeiro, que é o cisto dentígero, que vocês já tiveram com a professora Helena. É muito comum que haja um dente incluso nessa lesão, não é o caso desse exemplo, mas daqui a pouco a gente já vai ver mais exemplos. E na medida que ele cresce com este padrão de comportamento, uma neoplasia de arquitetura ou configuração tecidual cística, com a imagem clínica e radiográfica compatível com cisto, a gente geralmente tem como primeira hipótese de diagnóstico um cisto e, ao fazer a biópsia incisional, nós acabamos descobrindo, na verdade, a presença de um tumor odontogênico. Os principais diagnósticos diferenciais do ameloblastoma unicístico são o cisto dentígero. Então nós podemos ver aí na direita da tela de vocês uma lesão de ameloblastoma unicístico que é muito parecida radiograficamente com o cisto dentígero. E as lesões periapicais osteolíticas, principalmente ali o cisto radicular ou granuloma, que é o que vocês podem ver na esquerda da tela de vocês, uma lesão que inclusive foi tratada endodonticamente, pois se pensava que era uma lesão periapical inflamatória, e depois percebeu-se por meio da biópsia incisional que era uma lesão ameloblastomatosa, que era um ameloblastoma unicístico. Como o ameloblastoma unicístico vai se apresentar histologicamente? Primeiro, ele é uma lesão de arquitetura cística, ou seja, configuração tecidual de um cisto. Então ele contém luz no centro, ele contém um revestimento epitelial, que neste caso é o parênquima da lesão, pois é o epitélio neoplásico, e ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo, que é o estroma, que não é um tecido doente, mas é um tecido que serve para sustentar o tecido doente. E ele pode aparecer em três configurações principais: de uma forma luminal, aonde o epitélio neoplásico ele mantém-se somente separando luz e cápsula, ele não invade nem a luz nem a cápsula. Ele pode ser apresentado de uma forma intraluminal, quando o epitélio cresce ou se projeta para dentro da luz do cisto, ou ele pode crescer de uma forma um pouquinho mais agressiva, que é a forma mural, que é quando este epitélio cresce em direção à cápsula, invade essa cápsula e começa a ficar muito próximo do osso, podendo invadir esse osso. Então vejam, as variantes luminal e intraluminal, sempre existe uma cápsula de tecido conjuntivo íntegra separando o osso do tumor propriamente dito, do tecido neoplásico do parênquima tumoral. Já no caso da variante mural, esta variante chega muito próximo ao osso e pode invadir ativamente o osso microscopicamente, se tornando muito semelhante ao ameloblastoma sólido. Então nós vamos ter que tomar cuidado com essa diferenciação na hora de escolher o tratamento. Então, dependendo do subtipo da variante histológica que o meu paciente tem, eu vou adotar um tratamento diferente. Então, se o paciente tiver ou a variante luminal ou intraluminal, eu vou partir para uma enucleação, ou seja, eu vou acessar a lesão, eu vou descolar esta lesão do osso e não vou fazer nenhum tratamento de margem nesse paciente. E o prognóstico dele vai ser bom. Por quê? Porque o tumor está longe, o parênquima está longe do osso. Se eu tenho uma lesão da variante mural, aonde o parênquima neoplásico, o epitélio neoplásico chega muito próximo do osso do paciente, aí eu vou ter um tratamento e um prognóstico semelhantes ao ameloblastoma sólido, ou seja, eu vou ter que ter uma abordagem mais agressiva, remoção cirúrgica, tratamento de margem. E aí o paciente vai ter também um prognóstico sombrio. Independente do prognóstico desse paciente, ele deve ser acompanhado a longo prazo para que nós
fiquemos focados tanto na recuperação do osso desse paciente, quanto em possíveis recidivas. O tumor odontogênico adenomatoide é o segundo tumor odontogênico que nós veremos nessa aula. Ele é um tumor odontogênico, felizmente, bastante menos grave do que o ameloblastoma. Ele é um tumor odontogênico muito menos agressivo do que o ameloblastoma. Ele vai acontecer principalmente originando-se do epitélio reduzido do órgão do esmalte ou dos restos de cerres, e vai, diferentemente do ameloblastoma, acontecer principalmente em região anterior de maxila. Vejam, aproximadamente metade dos casos estão localizados em região de incisivos e caninos da maxila. É um aspecto bem diferente do ameloblastoma do tipo sólido. Normalmente vai acometer mulheres, uma faixa etária jovem, vai crescer com um aumento de volume de crescimento lento e assintomático, principalmente em maxila, que vai apagar o fundo de sulco, pode ter palpação óssea se a cortical estiver íntegra, ou pode ter uma palpação mole se a cortical já tiver sido destruída, e os dentes da região eles podem estar deslocados com o aumento da mobilidade, ou até eles podem estar ausentes, porque eles podem estar inclusos dentro da lesão. É bem comum encontrar dentes inclusos dentro dessa lesão. Radiograficamente, ela é uma doença radiolúcida unilocular de limites bem definidos. Ela vai ter uma relação muito frequente com um dente incluso, então ela pode ter também como diagnóstico diferencial cisto dentígeno. É muito comum que essa lesão tenha focos de mineralização dentro dela. Esses focos de mineralização, eles vão variar em tamanho. Quando eles são muito pequenos, quando eles são microscópicos, eles não podem ser vistos em uma radiografia. Mas quando eles são maiores, eles podem ser vistos numa radiografia, e a gente pode observar que nesse caso que vocês estão vendo na tela de vocês, além de um pré-molar impactado, nós temos também ali uma massa de tecido duro ao lado da raiz desse pré-molar. Isso é muito comum neste tumor. Como eu falei para vocês, esta frequência muito alta de impacção dental, de inclusão dental nessa doença, faz com que ela tenha como principal diagnóstico diferencial o cisto dentígeno. A grande diferença é que o cisto dentígeno ele vai mostrar uma relação do cisto, da destruição óssea, da lesão osteolítica com o dente na altura do colo anatômico desse dente. O tumor odontogênico adenomatoide e o ameloblastoma, tanto sólido quanto unicístico que nós vimos agora, eles não vão ter necessariamente uma relação com o colo anatômico do dente. Eles podem ter uma relação que abranja a raiz ou que aconteça na lateral de um dente, incluindo lateral de coroa, lateral de raiz. Então a apresentação pode ser diferente. Histopatologicamente, tumor odontogênico adenomatoide, ele é uma lesão encapsulada, e a gente vai ver daqui a pouco, isso permite que ela seja enucleada, o que é uma vantagem enorme, tanto para o nosso trabalho quanto para a condição do paciente pós-cirurgia. Ele vai ser constituído normalmente por um lençol de células fusiformes, e em meio a esses lençóis de células fusiformes formam-se estruturas que lembram ductos de uma glândula. Por isso ele é chamado adenomatoide. Adeno vem de glândula. Adenoma seria um tumor benigno de glândula. O oide significa imita, aquele que imita. Então é um tumor que imita um tumor de glândula ou imita uma glândula. Então esses ductos, eles durante muito tempo pensou-se que eles eram ductos de glândula. Na verdade eles não são, eles são estruturas também formadas por epitélio odontogênico. Vejam vocês, nessa foto histológica, na região onde há uma estrela, nós temos um foco de mineralização. E esse foco de mineralização que pode determinar a presença de artefatos radiopacos no meio dessa lesão, numa radiografia principalmente periapical. O tratamento do tumor odontogênico adenomatoide é enucleação cirúrgica. Essa enucleação cirúrgica ela não necessita de tratamento de margem, portanto, o transcirúrgico e o pós-operatório tendem a ser melhores e mais tranquilos. Você deve fazer um acompanhamento clínico radiográfico. E se você fez uma boa remoção da lesão, o potencial de recidiva é virtualmente nulo, ou seja, o prognóstico para esse paciente é um prognóstico bom.
E finalmente, como eu falei para vocês no começo da aula, nós falaremos rapidamente sobre o tumor odontogênico epitelial calcificante, também chamado de tumor de Pindborn. Ele é um tumor odontogênico relativamente raro, mas ele tem uma apresentação clínica muito semelhante, principalmente ao ameloblastoma, porque ele acontece em região posterior de mandíbula, crescimento lento, assintomático, apagando fundo de sulco. Só que radiograficamente, os tumores de Pindborn normalmente têm densos focos radiopacos. E esses densos focos radiopacos, eles são diferentes da multilocularidade do ameloblastoma. Por isso, eles passam a ser normalmente investigados como outros tumores assim que você faz uma radiografia. Você já não pensa mais no ameloblastoma. Você poderia pensar, por exemplo, um tumor odontogênico adenomatoide numa região atípica, como a gente pode ver nas imagens desse paciente. Gostaria de trazer para vocês aqui algumas referências, as referências dos casos que eu mostrei nessa aula. Se algum de vocês estiver interessado, a gente pode conversar um pouquinho mais, pode discutir um pouquinho mais sobre esses artigos. Posso ajudá-los a conseguir esses artigos para vocês estudarem. E, desde já, agradeço a participação de vocês, agradeço a vocês que assistirem.